Antes mesmo de tomar posse, o Donald Trump já vem fazendo rebuliço. Pois é, mandou um recado claro e aberto para o Maduro, ou melhor, o governo norte-americano mandou esse recado para o Maduro, mas já é o efeito Donald Trump. A gente vai falar também, né, de uma cena inusitada. Você lembra que eu coloquei para vocês há uns 2 dias atrás, num editorial, que o pessoal da Globo estava rindo feito um bando de hiena tresloucada acerca do fato de que parece que um ministro mandou uma mensagem para uma jornalista, né, lá do Globo News, dizendo que o Brasil está sob controle, só não se sabe de quem. Vamos falar sobre esse controle que o Brasil está tendo? Vamos falar também, né, do presidente, o Penha, do Paraguai, que mandou um recado meio claro, né, para a turma aí da Left People, né, a turma lá do eixo do mal. Pois é, parece que tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo no mundo. E a gente vai falar sobre tudo isso aqui com vocês, tá bom? Então não esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar, isso é muito importante. Se você quiser aprender a ganhar dinheiro com imóveis, né, tá na descrição do vídeo aqui também o livro Segredos Milionários dos Leilões, tá bom? Mas bora começar de matéria? Você tá vendo que tem uma imagem aqui no fundo já, né? Então, peço um pouco de paciência para vocês. Por enquanto, o formato que a gente vai estar gravando vai ser mais ou menos esse aqui, né? Até amanhã ou depois a gente já volta a gravar de dentro do estúdio. Fechou? Combinado? Tá bom? Peço um pouquinho de paciência. Ou então, se vocês estiverem gostando, até falo, não, Sandro, eu estou gostando mais desse formato. Eu prefiro que você grave assim. Coloca no comentário, vamos fazer essa enquete. Você prefere este formato, que eu gravo assim com o celular, ou você prefere o formato do estúdio, né? Coloca no comentário só pra gente saber. Fechou? Mas vamos começar de matéria? Bora lá. O Donald Trump já chegou chegando. O governo dos Estados Unidos, através do embaixador dos Estados Unidos na Venezuela, tem que ter, né, um embaixador mesmo que as relações entre esses países sejam conflituosas. Tanto que o embaixador dos Estados Unidos na Venezuela fica na Colômbia, porque teme retaliação. Mas olha só, essa matéria é do Braddock Show, eu sempre cito a fonte para vocês, tá? Diz o seguinte: Estados Unidos fixam 10 de janeiro como data limite para Nicolás Maduro deixar o poder na Venezuela. Inclusive, né, os Estados Unidos já reconheceu que o Edmundo Gonçalves, o opositor ao Maduro, é o próximo presidente. Além dos Estados Unidos, vários outros países, né, alguns ainda passam vergonha no mundo, como o Brasil, por exemplo, com Lula, que não reconheceram, né, ainda dão trela para o Maduro. Mas o que está acontecendo? É interessante você saber que a Espanha, né, e a Espanha tem uma força muito grande aqui em relação aos países latino-americanos, porque é a língua máter deles, né? A Espanha seria uma espécie de o país mais desenvolvido com a língua espanhola, então tem uma influência muito grande. A Espanha reconheceu o Edmundo Gonçalves e aí congressistas espanhóis pediram, né, que o governo da Espanha envie um pedido de prisão do Nicolás Maduro. Não ficou muito clara essa matéria. Provavelmente vão fazer uma solicitação para o Tribunal Penal Internacional. E o efeito Trump está tão pesado, tão grande, inclusive, que a OEA, a Organização dos Estados Americanos, falou que vai enviar um pedido de prisão, né, no Tribunal Penal Internacional para o Maduro também. A verdade dos fatos é que a batata do Maduro está assando, né? E o efeito Donald Trump é lógico, né, que tem muito a ver com esse momento atual na vida do Maduro. Pois é, quem está torcendo para ver o Maduro cair o mais rápido possível, escreve eu aí nos comentários. E aí que a gente já está falando do Orange Man, ou seja, do homem laranja, Donald Trump, olha só essa vergonha alheia que o Lula está passando também, né? Cara, tá difícil falar que é brasileiro lá fora para não passar vergonha, né? No Uruguai, por exemplo, quando a gente está conversando aqui, todo mundo já sabe da loucura que o Brasil virou. E quando não sabe, quando você conta que tem
deputado sendo preso, quando você conta o que está acontecendo aqui, porque a mídia é mentirosa, só manda o que eles querem, né? O pessoal fica assustado com o Brasil. Mas enfim, matéria do Metrópolis, tá? Fonte Metrópolis. Quem deve representar o governo Lula na posse de Donald Trump? Ora bolas, não deveria ser o Lula, né? O Lula não deveria ser a figura convidada para representar o Brasil? Não foi convidado. Pois é, mais uma vergonha alheia, né? Até agora, até o Xi Jinping já foi convidado, ou seja, é left people, é uma pessoa de esquerda, não gosto muito, mas você é relevante. Então, mesmo sabendo que você é de esquerda e eu não gosto da sua ideologia, você é uma pessoa relevante e eu vou te convidar. Mas o Lula é left people, é pessoa que eu não gosto e é pessoa irrelevante na visão do Donald Trump. Segundo a matéria do Metrópolis, eleito em novembro para ser o 47º presidente dos Estados Unidos, o republicano Donald Trump tomará posse no cargo em cerimônia marcada para o dia 20 de janeiro de 2025 em Washington. Então marque essa data que é memorável. O dia 20 de janeiro os editoriais serão especiais. Fechou? Segundo fontes do Itamaraty, o governo Lula deverá ser representado no evento pela embaixadora do Brasil no país, né, a embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, a Maria Luísa Viotti, conforme o protocolo de posse presidenciais americanas. Trump, contudo, quebrou o protocolo nos últimos dias quando passou a convidar alguns líderes mundiais para a posse, entre eles o presidente da China, o Xi Jinping, né? Lula, contudo, ainda não recebeu o convite. Nem espera receber. No Brasil, a expectativa dos bolsonaristas é de que o republicano convide o ex-presidente Jair Bolsonaro para a posse. Mesmo sem convite oficial, uma série de deputados e senadores bolsonaristas também se articulam para estar em Washington no dia da posse do Donald Trump. Pois é, né? O Lula não foi convidado. Figura irrelevante. E aí tem esse detalhe, no mínimo, inusitado, se é que a gente pode falar assim. O que acontece? O Donald Trump, né, e é uma expectativa dos aliados do Bolsonaro, né, dos deputados bolsonaristas, pretende convidar o Bolsonaro. É a expectativa deles. E aí tem um lance. O Bolsonaro está impedido de sair do Brasil. É vergonhoso, é vexatório, eu sei. Mas está impedido de sair do Brasil. Por quê? O seu passaporte está apreendido sob ordem do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Adivinha por quê? Por causa do golpe, né? Mas o que a gente tem que falar sobre isso? Bolsonaro não pode ir. Muita gente fala, peraí, Sandro, mas o Trump pode mandar, segundo o Alexandre Garcia, um passaporte diplomático especial para o Bolsonaro, e aí, neste caso, o Bolsonaro vai poder ir, certo? Olha, até pode, vamos ser sinceros, mas não vai, tá? A realidade é essa. Donald Trump não vai querer entrar no meio desse embate, no meio dessa confusão toda, em querer, sabe, dar um passaporte, até porque violaria, de certa forma, a autonomia, né, a soberania nacional, então ele não vai entrar nesse embate agora. O que é provável? É provável que o Bolsonaro não vá, tá? E que o Trump não faça emissão de passaporte. No máximo, o Trump pode fazer um pedido direto ao Supremo Tribunal Federal pela liberação do Bolsonaro, que também não acredito muito. Mas o mais provável é ela, Michele Bolsonaro. Posse de Donald Trump, Bolsonaro segue impedido e Michele é apontada como a substituta. O que pode acontecer? A gente sabe que o Eduardo Bolsonaro é muito alinhado ao filho do Donald Trump, é muito amigo dele e é provável que ele vai estar na posse. Agora, o que chama a atenção aqui é que a Michele Bolsonaro, por óbvio, né, provável, esteja fazendo a substituição do Bolsonaro. Mas isso diz mais do que você imagina. Ela, fazendo esse papel de representação junto ao governo norte-americano, ela se apresenta, nesse caso, como uma possível substituta literal do Bolsonaro. Eu estou falando pela herança dos votos, né? Estou falando possível candidata a presidente da República no lugar do Bolsonaro. Há quem aposte nisso. E eu acho que a Michele Bolsonaro tem chance e potencial, embora, né, ainda sem experiência.
Pessoal, dando continuidade ao nosso editorial, né? Então, como eu disse para vocês, estou sempre gravando em 2 etapas. Lá no TikTok sai 2 vídeos, mas aí no YouTube sai um vídeo só que tem 20 minutos, tá bom? Vamos lá. Quanto ao Lula, há risco de morte? O Lula teve sob risco de morte durante esse período aí em que ele ficou 6 dias internado e saiu aí pintando de o Superman, né? O Super Old Man, né? O homem velho super poderoso que opera a cabeça e sai jogando bola, né? Pois é, parece que teve risco de morte, sim, é o que afirma, né, o próprio médico do Lula. Dá uma olhada nessa matéria que eu trago para vocês. Essa matéria é do Luiz Bassi. Então, citando a fonte, né, e ele parece que pegou até uma fonte da revista Veja, médico-chefe da equipe afirma que Lula correu risco de morte. E aí vamos lembrar que o médico-chefe foi o Roberto Calil. E teve muitas críticas se o Roberto Calil era chefe, né, da equipe de comunicação do Lula, se, como se diz, ele estava cumprindo os papéis, né, da ética médica, da forma que ele estava anunciando. Anunciaram que ele estava um pouco desconexo nas informações, mas enfim. Essa aqui é interessante, como eu disse, Luiz Bassi. O médico Roberto Calil Filho, responsável pelo tratamento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, concedeu uma entrevista ao programa Fantástico, né? Midiático pra caramba, né? Concedeu uma entrevista ao Fantástico nesse domingo, onde revelou detalhes preocupantes sobre a saúde do chefe do executivo. Durante a conversa, Calil afirmou que a hemorragia cerebral que afetou o Lula representou um risco real de morte. Olha só, cabeluda essa notícia, hein? De acordo com o médico, a condição de Lula exigiu uma intervenção imediata e cuidadosa, dada a gravidade da situação. Calil explicou que a hemorragia poderia ter consequências fatais se não fosse tratada a tempo, destacando a importância da rápida resposta médica. Mas o Lula quer deixar transparecer que foi algo muito tranquilo, que a saúde dele está muito boa. É inevitável, porque muita gente está questionando a saúde do Lula, literalmente, né? Inclusive a sua condição de ser o candidato em 2026. Algo semelhante ao que aconteceu com o Biden, tá? O Biden também, lembra que todo mundo questionava a sua sanidade mental, questionava as suas condições físicas e psicológicas principalmente. E aí teve o primeiro debate, no primeiro debate o Donald Trump moeu, né? O Biden que não sabia nem o que estava acontecendo, né? Não sabia nem que horas eram. Pois é. Há muita gente que acha que nas eleições de 2026, qualquer um que debater com o Lula vai moer o Lula, né? Então tem muita gente já apostando, gente da esquerda, apostando que o Lula não vai encarar uma candidatura em 2026, não tem condições físicas nem psicológicas para encarar uma candidatura. 2024, inclusive, mostrou isso na campanha para a prefeitura. O PT teve um resultado pífio e o Lula mal participou, né? Participou ali, ainda cometeu um abuso de poder econômico, né? Com o Boulos, ao usar o sistema a favor do Boulos e pedir voto antes da hora. E aí, pessoal, tem um caso interessante, né? Você deve lembrar da Daniela Lima, né? Essa que é da Globo, né? Da Globo News, que participou de algo assim até deplorável, né? Que foi eles rindo, parecendo uma conversa de botequim, sobre o fato de que um ministro mandou uma mensagem para ela, um emoji para ela, dizendo que, uma imagem, né? Olha, tá tudo sob controle, só não sabemos de quem. A gente precisa refutar isso. Primeiro, realmente a gente não sabe quem está controlando o Brasil. Na verdade, eu acho que o Brasil nem tem controle. Eu acho que é um ônibus desgovernado onde o motorista está adormecido. Por quê? Dá uma olhada, né, no que está rolando no Brasil, né, nos últimos dias. Lembrando que o Lula está gastando o seu rico dinheirinho, né, o seu, não é o dele não, é o seu, rico dinheirinho para ser hospedado, para ser tratado no Sírio-Libanês, com direito a voo presidencial só para poder levar ele para o tratamento. Ou seja, toda a mordomia de um monarca, né? Mas como é que tá o Brasil hoje? Vamos entender? Agora, que dentro do coração
Cidade de Deus. O rapaz morreu sentado sem atendimento. Alguém que conhece aí no grupo, acionar a família fazendo favor. Pois é, pessoal, vocês acompanharam aí o caso de um jovem que morreu, né, esperando assistência médica no SUS, enquanto o Lula estava lá, né, pleno no Sírio-Libanês. Mas não para por aí, não. O Brasil nem está sob controle. E se está na falta de controle, ninguém sabe quem é que pode estar querendo dominar tudo isso. Olha essa matéria. Violência contra a mulher e feminicídio registram aumento em 2023, mostra levantamento. Ou seja, não era o governo da galera que queria defender as mulheres, que ia fazer a diferença em relação às mulheres? Pois é, parece que a narrativa não condiz com a realidade. Vamos lá, vamos continuar vendo. Matéria da Revista Oeste. Integrantes do judiciário são privilegiados defendendo seus privilégios. Constata Estadão, né? Descobriram a roda aqui. Em editorial desse domingo, o jornal critica a farra que os servidores têm direito. Isso não é novidade para ninguém. São castas defendidas, né, por eles mesmos e pelo sistema para, né, terem aí todos os privilégios que nenhum cidadão brasileiro pode ter. Olha essa outra aqui. Estrangeiros retiram 28,6 bilhões da B3 em 2024. Investidores internacionais removeram 0,2 bilhões da bolsa no acumulado, né, em setembro, no sétimo mês com saída de recursos. 2 bilhões de reais, não é 0,2 não, 2 bilhões. O que isso quer dizer? Quando os investidores tiram dinheiro do Brasil, quer dizer que é menos emprego, quer dizer que a moeda desvaloriza, quer dizer que não tem credibilidade o país. Então uma coisa está muito mais grave, mas é muito mais grave do que você possa imaginar. Realmente está sem controle nenhum. Vamos lá. Outra para te deixar assustado. Por que estão tirando dinheiro da bolsa? Por que o Brasil está com dólar estourando? Por que a coisa está ruim demais? O Poder 360 te responde. Contas do governo têm rombo de 105,2 bilhões no acumulado em 2024. Houve piora ante a 2023, quando o saldo negativo foi de 94,3 bilhões no período. Em setembro, o déficit atingiu 5,3 bilhões. Enquanto isso, a Argentina, que tem alguém no controle, depois de 125 anos, registra o seu primeiro superávit. Pois é, o Milei em um ano, né, fez mais do que a esquerda em todos os anos que ela destruiu o Brasil. E aí a gente não pode esquecer dele, do dólar. Com alta do dólar e inflação, frango e atum substituem o peru e bacalhau em muitas ceias. Mas com criatividade e boas receitas, é possível reinventar os pratos sem abrir mão de uma mesa farta e do gostinho de Natal. Essa criatividade aqui é diferente da do Supremo Tribunal Federal, tá? É outro tipo de criatividade. Mas entenda uma coisa. Sabe, quem sofre é o mais pobre. Com alta do dólar, não, mas só rico que investe em dólar vai sentir o impacto. Ô, magnata que está me assistindo, tu não come frango, não? Pois é, tem gente que está me assistindo aqui agora que mal vai dar para fazer a ceia de Natal. E agora o frango tá caro. Esquece, negócio de peru, né? Chega que com o governo Lula você já levou peru demais, né? Tá ruim. Então, tá doido. Tá ruim. Então, o pobre está sentindo o impacto. Mas não é para todo mundo que está ruim, não. Olha essas matérias do antagonista. A Globo recebe 177,2 milhões da Secom de Lula em menos de 2 anos. É dinheiro da Secretaria de Comunicação. Adivinha para quê? Para puxar saco do Lula. Então agora vocês entendem que eles não são de esquerda. Só se vendem muito fácil. Globo ultrapassa a Record e lidera verbas públicas do governo em primeiro ano de Lula. Jornal Nacional e Fantástico estão em primeiro e segundo lugar, respectivamente. Toda vez que você vê uma matéria falando bem do Lula no Fantástico, é você que está pagando por isso, seu trouxa, tá bom?
Até o próximo editorial.